Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Michelle, bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre maternidade. Porém, vou antemão avisar que eu tentei passar um protetor com base, mas não adiantou muito, tá? Não repare, já reparando as minhas olheiras, é um sinal de uma dona de casa e mãe que já trabalhou bastante hoje. Hoje estamos em plena terça-feira, 10h30 da noite, então, né, vamos relevar. Enfim, hoje nós vamos falar sobre maternidade. Esse vídeo, nesses próximos vídeos, eu vou falar das minhas gestações, que foram 3 gestações, conforme o título, né, deste. Eu vou falar da minha primeira gestação. E esse canal, como eu disse lá no primeiro vídeo, é para ser o mais real possível, sabe? Eu quero estar visualmente real, embora eu também vou dar uma ajeitadinha também, assim que possível. Vou dar uma ajeitadinha pra gente conversar também. Mas, além disso, eu quero manter mesmo esse canal, e para isso eu tenho que estar uma terça-feira, 10h30 da noite, porque durante o dia eu não consigo gravar sem barulho, sem criança, sem até vídeos, assim, meu filho gosta muito de assistir, eu não vou privar ele para conseguir fazer o que eu preciso, o que eu quero, né? Enfim, então vamos lá. Eu vou falar sobre a minha primeira gestação. Eu sou mãe de 3, sendo uma de 19, um de 5 e um de 2 anos. Nesse vídeo vamos falar sobre a minha gestação da de 19. Vamos lá? E sair muito cedo de casa, sempre quis. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu sempre quis ter esse respaldo de conseguir sair, né, da casa dos meus pais em si, para ter a liberdade, a tão sonhada liberdade, que no fundo a gente nunca, né, a gente sempre busca e nunca tem. A gente sempre está refém de alguma coisa, seja do emprego, seja da escola, seja do marido, seja dos pais, seja dos filhos, enfim. Mas hoje, com 37 anos, eu tenho a maturidade de entender que nem sempre fazemos tudo com a liberdade, com a satisfação que a gente queria, né? Enfim. A gestação da Cauane, que é a minha primeira filha, ela foi bem tranquila em questão fisiológica. Eu descobri, eu já estava com algumas semanas, eu acho que eu já estava com 2 meses. Na época era de meses, não era de semanas. Então eu estava com 2 meses quando eu descobri. E antes de descobrir, eu vinha passando mal. Assim, passando mal assim, eu nunca cheguei a enjoar, nada. Era passando mal, tipo, a pressão baixou. E eu tinha começado a trabalhar com uma empresa chamada Chocolate. Vou até falar aqui, mas acho que ela nem existe mais. É, eu tinha começado a trabalhar nela e eu comecei a passar mal. Eu fiquei, nossa, mas eu sempre adorei doce. Eu falei assim, não pode ser por causa do cheiro de coisa. Minha pressão tá baixando muito. Eu falei assim, quer saber? Meu corpo não habituou, era num shopping. Então, eu falei assim, quer saber? Vou sair. Pedi as contas. 15 dias depois soube que eu estava grávida. Corta pra isso, né? Mas é assim. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei, antes, na semana que eu descobri, eu senti muita vontade de comer uma bolacha recheada de morango. E tinha que ser de morango. Aí eu falei, acho que estranho, eu acordei de madrugada com aquele sentido. Aí passou, com 2, 3 dias depois, eu fiz o teste, fui no postinho, fiz o teste e deu positivo. Daí em diante, eu não senti mais nada. Eu não senti enjoo, não sentia tontura. A gestação em si foi tranquila. E de físico, né? Embora acontecia algumas coisas extra, né, mentais, o relacionamento em si, e que não estava tão ok. Porém, a gestação, o meu vínculo com a Cauane estava indo normal. Eu não fui uma grávida que deu trabalho, né, na época. 17 anos, novinha, e eu lembro que eu sempre quis, sabe? Sempre quis ter uma menina. E aí, no momento, eu sempre disse que eu tinha uma boneca, onde uma das minhas bonecas se chamava Cauane, e eu dizia que quando eu tivesse um filho ia ser Cauane, porque eu não queria ter filhos com o nome comum da época, porque eu sofri muito na minha época, embora hoje em dia eu não vejo, não conheço ninguém que se chama Michelle. Eu acho que eu sou a última geração que possui Michelle no nome. Se tiver alguma Michelle aí, vocês dão um oi aí e falam, oi, eu tô aqui, eu sou da próxima geração, vou dar continuidade. Mas enfim, eu cheguei a estudar com outras 7 Michelles, e isso me incomodava muito. Então, eu sempre disse que meus filhos, se eu tivesse filhos, não teria nomes comuns, porque eu não queria que tivesse muitas crianças ou muitos adultos, ou tivesse muita gente com o mesmo nome na geração deles. E assim eu fiz. Quando eu engravidei, que eu soube que era menina, eu falei, vai ser a Cauane. E aí, tudo bem, foi a Cauane, hoje tá linda, maravilhosa. Aí, foi escolhido o nome, foi feito eu fiz um enxoval, com 7 meses,
E com 7 meses, logo depois do enxoval, eu acabei que me separando. Embora, mais ou menos, né? Foi uma separação de corpos. Na época, o pai dela saiu de casa, e pelos motivos dele, enfim. E eu fui e voltei, definitivamente. Eu já morava aqui no mesmo quintal, mas eu voltei propriamente para casa dos meus pais. E aí terminei a gestação lá. A gestação da Cauane foi de 2 ângulos. Eu fiz pelo SUS e fiz de maneira particular. Eu sempre tive medo de parto normal. Desde que eu vi lá na escola, quando eu estudava. Na época eu estudava, inclusive. Mas um ano antes, eu tinha visto o professor de biologia, o professor Geraldo, na época. Ele mostrou, tinha um dia que ele fazia um cinema lá, e aí postou um vídeo de uma mulher parindo de forma natural. E aquilo, para mim, me gerou um trauma. Eu falei assim, não, não quero, isso eu não quero para mim. E aí, me julguem, é uma escolha de cada um. Eu, naquele momento, eu não queria parto normal. E assim foi feito, de maneira particular, o parto dela. É, ela estava prevista para o dia 24 de maio, e eu estava muito feliz, porque eu queria que ela fique. Até falei assim: fica no forninho até o dia 25, porque é o meu aniversário, então eu queria que a gente fizesse aniversário no mesmo dia. Não deu certo. Mas foi muito interessante, assim. A conexão minha e da Cauane foi muito além, sabe? Até hoje eu falo que eu e a Cauane, hoje, principalmente hoje, nós somos muito amigas. E eu espero muito que a gente mantenha esse ciclo de amizade, de confiança que nós temos uma com a outra. Enfim, ela nasceu de maneira cesárea, num hospital também que não existe mais a gente. E eu vou falar isso com 37 anos, falando, meu Deus do céu, já fechou o hospital. O hospital, na época, o Hospital de Maternidade de Sorocabana. O médico que fez o parto dela era o último parto que ele ia fazer, ele estava aposentando, e foi muito tranquilo. A gente foi numa das últimas consultas, ele falou, olha, mãezinha, eu já estava com 3 dedos de dilatação. E aí ele falou assim, se você quiser tentar o parto normal, não tem problema, a gente mantém isso, pode ser que dure durante tempos e tempos. Mas caso não, vamos marcar o parto para segunda. Isso era na sexta, dia 6. Era na sexta, dia 6, e marcou para o dia 9, que foi, enfim, o dia que ela nasceu. Aí, o parto dela, eu lembro que foi muito tumultuado, porque ao mesmo tempo foi tranquilo, porque foi agendado, a gente chegou no hospital e tudo. Meu pai se perdeu no elevador, de tanto nervoso. Meu pai também é meu xodó. E aí eu sou filha única, então toda internação minha, ou toda cirurgia, porque eu já fiz algumas, ele fica muito nervoso. Aí, e a primeira neta, tava tudo, né? Aí eu lembro que ele se perdeu no elevador. Aí tinha meu pai, minha mãe, minha madrinha. Eu tava muito abalada ainda com as coisas que, né, tava sem entender muito bem as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Tava triste também, porém muito feliz com a chegada da minha filha. Tava tudo pronto. E assim, ela chegou às 6h34 da noite, da tarde. E para mim foi um momento assim único, sabe? No dia, na época, em 2005, não tinha essa situação de poder entrar alguém com você na cirurgia. Então eu estava sozinha. Menina, eu passei uma vergonha, um mico. Aplicar a anestesia e eu não tinha essa situação de pesquisar coisas, né? Hoje em dia o Google te dá todas as informações, tem vários relatos, então você consegue ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer, né? Mas na época eu era muito inocente também. Eu fui muito inocente em algumas coisas na minha infância, na minha adolescência, e aí eu fui muito inocente nesse dia. Eu lembro que acho que foi o dia que foi essa situação que eu vou contar, parece que superou toda, sabe? De tão constrangida que eu fiquei. Eles aplicaram anestesia, e aí eu deitei, e aí em minutos, eles aplicaram 6 horas em ponto, às 18 horas. Não, mentira, às 18h30 em ponto. E 6 horas eu entrei pra mesa pra eles conversarem tudo. Mas 6h30 em ponto eles aplicaram anestesia. Quando eu deitei, eu lembro que na época eu sentia um formigamento lá na ponta do pé. Que na minha cabeça era um formigamento no corpo inteiro. E o medo, e eu precisei usar oxigênio desde essa época, que foi a primeira cirurgia que eu fiz, foi a cesárea da Cauane. Então eu necessitei do oxigênio e eu fiquei já assim, meio que apreensiva, né? Aí eu falei assim, e o anestesista que era um lindo, novinho também. Lindo, lindo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, moço, gente, vocês só vão começar quando não estiver sentindo nada, né?
Aí ele, não, moça, fica tranquila. Aí pegou na minha mão assim, fica tranquila, você só vai começar quando você não estiver sentindo nada. A Cauane chorou. Meu Deus. Mas se eu pudesse, eu entrava pro lugar da Cauane. Tão nervosa que eu fiquei. Tão sem graça. Gente, que mico. Pra mim, pode parecer que não era mico, mas pra mim foi um mico enorme. Aí nem terminou nada, né? A Cauane chorou. E aí foi aquela emoção, aquela maravilha. Ela nasceu com 2,780 kg, 49 centímetros. Ela era pitijuchuca. Hoje em dia é a maior que tem aqui em casa. Tem 1,70 m e poucos. E é linda. Como eu disse, ela é maravilhosa. É uma menina exemplar. É uma menina muito... Eu tenho muito orgulho, né, de ser mãe dela. A gente, enfim, eu já estava na casa dos meus pais. E acabou que ela sendo... Eu saindo para trabalhar, então ela considera meus pais como mãe e pai, né? E que foi criada em si por a gente. Então, a figura paterna que ela tem é o meu pai. Então, aí a gente voltou para casa, enfim, o pós-parto também foi bem tranquilo. Eu já estava na casa dos meus pais, então os primeiros 15 dias foi tranquilo, eu fiquei, né, de boa. Aí eu estava sem saber ainda se eu ia, né, o pai dela viajou, foi para a cidade dele, e aí eu estava sem saber se eu iria ou não. E aí aconteceu, eu descobri uma traição e tudo, e aí a gente terminou definitivamente o casamento. Eu tinha 15 dias ela tinha 15 dias de vida e eu 15 dias de dieta. Então para mim foi bem complicado emocionalmente. Fisicamente eu tirei de letra, eu emagreci muito rápido. Ai, meus 17 anos. Emagreci muito rápido, logo eu também não comia muito. A amamentação dela foi até os 3 meses, aí com 3 meses eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, ela tinha 6 meses, na verdade. Com 3 meses a gente viajou. E aí, com os meus pais, né? Eu viajei com meus pais para casa dos meus avós. E com 6 meses eu comecei a trabalhar, que foi no final do ano. E aí, daí em diante, eu não parei mais, né? Não parei de trabalhar, porque eu tive que sustentar, já que a minha filha, meus pais estavam dando todo o alicerce. Enfim, é isso. A gestação da Cauane, resumidamente, foi a gestação mais tranquila que eu tive, dentre tudo que aconteceu na minha vida, mas era comigo. Então, para com a criança, a Cauane foi a gestação mais tranquila. Vocês vão entender nos próximos relatos. Enfim, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado também. Se gostarem, dá um like e ajuda o canal, se inscreva para ver os próximos relatos. Eu quero realmente deixar esse canal como um diário, sabe? Como eu disse, é um hobby, porém é um diário meu. Eu quero, sim, manter como um trabalho, sim, porque, por que não, né? Já que eu tenho essa oportunidade de tentar melhorar financeiramente, também cuidando dos meus filhos da minha casa, por que não, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, eu vou adorar responder. Compartilha, dê dicas, fale se vocês também passaram por alguma situação constrangedora, nesse ponto de passar alguma vergonha ou de falar alguma coisa que não tinha nada a ver, como eu fiz. E eu vou adorar ver essa história e, enfim, é uma conversa mesmo. Eu estou buscando uma conversa com você do outro lado aí, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo.